Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 8, versículo do 23 ao 27. Está escrito assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? É uma passagem bastante conhecida de todos nós. Jesus, ele já vinha de uma longa jornada de ensinamentos, de cura, e ele chama os seus discípulos para irem para outra parte. E então eles entram dentro do mar. E Jesus, sendo homem, o seu corpo ali estava cansado, e ele vai se deitar para descansar, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, quando de repente surge uma grande tempestade, e aqueles homens, aqueles discípulos começaram a ter medo, a se apavorar. Eles, sendo homens pesqueiros, que vivem de pesca do mar, eles já tinham costume, eles tinham o hábito de enfrentar a tempestade, mas a Bíblia diz que surgiu uma grande tempestade, porque era algo que eles ainda não tinham vivenciado, e eles começaram a temer. E eu imagino aqueles homens lutando, aqueles homens tentando remar, aqueles homens tentando tirar a água de dentro do barco, porque eles estavam com medo de afundar. E eu me vejo, meus irmãos, nesta palavra, onde muitas das vezes estamos vivenciando uma tempestade, a qual queremos com a nossa própria mão tentar ajeitar, tentar tirar, tentar resolver. E quanto mais a gente vai tentando resolver, mais a tempestade vai aumentando, mais a água vai entrando dentro do nosso barco. E aqueles homens então lembraram que Jesus estava no barco dormindo. E ele segue diante de Jesus e diz: Senhor, tu estás dormindo, enquanto nós estamos aqui sofrendo, tentando sobreviver a essa tempestade. Assim somos eu e você, no meio das nossas lutas, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, a tempestade está grande, o Senhor não está vendo, o Senhor não faz nada para mudar isso. Mas nós temos que entender que eu e que você servimos a um Deus que tem poder para acalmar o vento e o mar e a tempestade, e vivermos uma grande abundância. Então, para que temer, homens de pequena fé? Lembre-se que por mais que Jesus ele esteja calado, ele tem que estar dentro do seu barco. Talvez você esteja vivendo uma luta onde os seus amigos te abandonaram, onde os teus familiares te abandonaram, mas aquele que jamais vai te abandonar e que não pode estar fora do seu barco é Jesus de Nazaré. Então chame ele todos os dias para dentro do seu barco, porque ainda que a tempestade seja tão grande, ele é maior e soberano para acalmar essa tempestade. Nós vivemos dias muito difíceis, a qual todos os dias nós vivenciamos lutas diferentes. E aprove ao Senhor ter nos escolhido, ter nos chamado, e aprove ao Senhor que cada um que está aqui ouviu a voz do seu mestre e o seguiu para poder vivenciar cada dia mais um milagre do Senhor, porque todos os dias nós nos acordamos porque o Senhor fez mais um milagre em nossas vidas. Quantos não já partiram, jovens? O Senhor já recolheu, e nós ainda estamos aqui porque ainda temos muito para fazer para o Senhor. O Senhor uma vez falou comigo, quando ele levou meu esposo, ele disse: os planos que eu tinha para ele já encerraram, mas você, eu ainda preciso. Eu ainda conto contigo. E eu digo ao Senhor: eis-me aqui. E quando a gente diz eis-me aqui, muitas vezes nós não temos a noção do que isso significa.
Muitas vezes a gente não entende. E dizemos de boca para fora muitas das vezes. Mas o eis-me aqui é para vivenciar diante do Senhor as coisas boas e as coisas ruins, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é Deus que tem poder para acalmar o vento e o mar e toda tempestade. E a Bíblia nos mostra que depois dessa tempestade, o Senhor vai e cura um homem endemoniado. Então, quando estiver vivenciando uma grande tempestade, acredite que o Senhor vai te ajudar e o teu milagre será maior do que a tua tempestade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.